queridos, boa tarde a todos. Desde já agradeço a visita em nosso canal, aqui Jair Santos. Que a paz de Deus esteja com todos. Começando mais um programa JS Diálogo, ponto de interrogação, para Campinas e todo o Brasil. Hoje a participação aqui no nosso programa é com o nosso amigo Sidney Assis, pastor preletor. Meu amigo, como vai o senhor? Graças a Deus, bem, Jailson, e feliz por poder participar dessa programação. Amém. Hoje o abraço vai para Thalita Martins, que mora na cidade de Mogi Guaçu, São Paulo. Um abraço também para Flávio Matos, que mora na cidade de Montemor, São Paulo. Esse programa é um oferecimento de Campinas Forno, fornos artesanais, o forno de pizza napolitano mais econômico e mais eficiente do Brasil. Redes sociais, Campifornos. Número para ligar aqui, ó, 19 989 4660 89. Fornos residenciais e comerciais, temperatura 470 graus no lastro. Adquira o forno ideal para a sua pizzaria. Pizza pronta em 2 minutos. Em 1 hora atende a demanda de 30 pizzas com a função rotativa. Ideal para você que abrir uma pizzaria. Endereço: Rua Dr. Walter Pereira de Queiroz, 817, Jardim Olinda, próximo ali do Jardim Chapadão, mais ou menos naquela região ali. Forno 53 cm interno, 60 cm externo, 5.000. Forno de pizza napolitano, 150 cm interno, a lenha ou híbrido, 38.900. Forno disc pizza, 43 cm interno, inox, 60 externo, híbrido. Legal. Meus amigos, e hoje vai sair o sorteio do Pix de 150, viu? Eu vou fazer o sorteio aqui no final para vocês. Então acompanhe a gente até o final. E também vai ter outra surpresa também. Lembrando, como eu comentei, só adiantando, fazendo o sorteio aqui, eu vou marcar lá o número que escolheram, falar que ganhou, mandar meu contato, você manda o seu também pra gente enviar o Pix. A gente vai dar na base de 3 dias corrido para entrar em contato. Caso não, a gente vai refazer o sorteio. Vamos supor, se for em 2 ganhar, se foi o mesmo número. A gente vai entrar em contato com os 2. O que entrar em contato, se for repetido, se o outro não entrar, o que entrou em contato vai receber no período de 3 dias. Então é mais ou menos isso. Meu amigo pastor Sidney, Lucas 5, 31 e 32 relata. E Jesus respondendo disse-lhes: não necessita de médico o que estão sãs, mas sim o que estão enfermos. 32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Meu amigo, discorra um pouco sobre esses versículos. Sim, Jailson, esses 2 versículos são versículos que eu gosto muito deles, porque eu gosto de versículos que às vezes causa, não que o versículo seja controverso, mas ele causa um pensamento às vezes controverso. E esse versículo ele se trata do texto de quando Jesus ele tem um encontro com Levi, que é um publicano, e a Bíblia diz que Jesus ele foi convidado por Levi, ele vai até a casa de Levi. E quando ele vai à casa de Levi participar de um banquete, ele é criticado pelos escribas e os fariseus, que acusa Jesus de estar se ajuntando ou fazendo parte, se sentando à mesa com um publicano e pecador. E esse texto, esses versículos que foram lidos, é exatamente a resposta de Jesus, que diz: Jesus respondendo disse: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os enfermos. E aí o versículo 32 ele diz: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E esse versículo aí eu gosto muito dele, porque ele mostra que Jesus ele veio para salvar os pecadores, mas há um pensamento controverso, às vezes gerado acerca desse versículo, porque quando ele diz assim: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, há um pensamento que permeia a mente de muitas pessoas, entendendo que Jesus só veio chamar o miserável, aquele que está acabado, aquele que está no fundo do poço, não é? Mas quando Jesus diz: eu não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento, se nós lermos a palavra de Deus, por exemplo, Romanos 3, 23, ele diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então essa fala de Jesus dizendo: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, não está dizendo que ele veio chamar só uma classe específica de pecadores, miseráveis, aqueles que estão às margens da sociedade, como por algumas vezes
eu ouvi alguém pregar, alguém dizer que Jesus veio exatamente para buscar aqueles que estão no fundo do poço. Não, Jesus ele veio para buscar a toda a humanidade, porque todos nós somos pecadores e todos nós carecemos de um Salvador. De sorte que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele veio ao encontro de todos nós, e não apenas numa classe que está vivendo às margens da sociedade, jogado à miséria. Todos nós somos pecadores e carecemos da glória, da graça de Deus. Benção. Meu amigo, qual a mensagem para essa tarde? Hoje o texto que eu escolhi, coincidentemente, está no Evangelho de Lucas, mesmo capítulo 5 também, e os primeiros versículos. Você escolheu aí os últimos versículos, né, do Evangelho de Lucas, né? Aí eu escolhi o texto, um dos textos mais conhecidos. Eu digo um dos mais conhecidos porque eu acho que não há um cristão sequer que não conheça esse texto que fala acerca da pesca maravilhosa e Jesus quando convida ali os seus primeiros discípulos. E é esse texto que eu escolhi para falar. Eu gostaria de fazer a leitura dele antes de prosseguir com a minha fala a respeito dele. É o Evangelho de Lucas, capítulo 5 e o verso de número 1 a seguir, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava-lhe junto ao largo de Genezaré. E eu via estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, acolheram uma grande quantidade de peixe e rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que se iam a pique. Eu escolhi esse texto e disse que é um texto muito conhecido nosso, porque quem é que não começou a sua infância na igreja? Eu não sei exatamente há quanto tempo o Jailson está na igreja, mas eu que tive, né, a partir dos 9 anos de idade, cresci na igreja. Então todos nós aprendemos esse versículo na escola bíblica infantil, todos nós cantamos um dia Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Então um texto muito conhecido, um dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Mas ele me chama muito a atenção. Eu vou fazer menção a esse texto aqui, vou além dos versículos que eu li. Todos nós sabemos que ele se trata do encontro de Jesus com os seus primeiros discípulos, e eles os encontram ali nas margens do Mar da Galileia. E a Bíblia diz que quando Jesus encontra os discípulos ali, a Pedro, João, seus discípulos, aqueles que eles encontram ali, eles estavam lavando a rede. Já era Jesus, ele está ensinando à beira, na praia do mar. A multidão era muito grande, começa a apertar Jesus, a pressionar Jesus ali na praia do mar, de forma que Jesus ele olha e vê os discípulos que haviam ido pescar durante a noite, não haviam apanhado nada e estavam lavando as redes para ir embora. E aí Jesus convida a Pedro para que emprestasse para ele o barco. E Pedro, ele empresta o barco para que Jesus ele pega aquele barco, ele entra, ele recua das margens do rio, ali onde ele estava, das margens da praia, do mar, e ele entra um pouco mais adiante, e dali ele ensina a multidão por um tempo. E cessando ali o ensino, ele volta a Pedro. Quando ele devolve o barco a Pedro, ele manda que Pedro ele volta ao mar para pescar. E nós conhecemos o término dessa história. Pedro ele vai lá e pesca uma grande quantidade de peixes. Eu explicando aqui o texto aos irmãos, mas o que me chama a atenção nesse texto da palavra de Deus, eu usei ele de proposta exatamente pelos versículos que foi escolhido, quando fala que Jesus ele não veio chamar o justo, mas pecadores ao arrependimento. E a Bíblia diz que Jesus ele usa o barco de Pedro, e Pedro, quando ele devolve o barco, ele lança o desafio a Pedro de voltar de novo, lançar a rede. Para quem já pescou, já lançou rede em mar, sabe que uma das
coisas mais difíceis que tem, uma das coisas mais chatas para o pescador é exatamente limpar as redes, guardar as redes, enrolar as redes, consertar as redes, que vem sempre cheia de embaraço, cheia de coisas que pegam dentro. E os discípulos estavam fazendo isso. Agora, o que a gente precisa entender nesse texto? Nós estamos falando de amadores na beira do mar pescando. Nós estamos falando de homens que estavam ali à beira pescando, homens que estavam ali que haviam tentado pescar a noite inteira, mas que eram pescadores profissionais. Não era alguém que foi tentar a pesca e não deu certo. Estamos falando de homens que, segundo a história, eles eram proprietários de uma empresa de pesca, não é? Eles eram sócios de uma empresa de pesca, e eles haviam saído de casa para uma pesca como alguém que conhecia, sabia o que ia fazer. Pedro e os discípulos que estavam com eles conheciam o mar, eles conheciam o barco, eles conheciam a rede, eles sabiam onde dava peixe e que hora dava peixe, porque eles viviam da pesca, né? E é interessante que a Bíblia diz que eles haviam tentado a noite inteira e não haviam apanhado nada. Isso, na vida de um pescador profissional como Pedro era e os discípulos que ali estavam, é algo extraordinário, é algo que não acontece. Você não ir, acontece de um dia você pescar mais, outro dia você pescar menos. Agora, não apanhar nada é uma situação adversa e uma situação que não é comum para um pescador profissional. Homens que vai ao mar com barcos, com redes preparados no horário certo, né? Mas a Bíblia diz que naquela noite eles não pegaram nada. E a palavra de Deus diz que eles, quando Jesus pede o barco de Pedro emprestado, e Pedro empresta o barco para ele, ele entra, ensina de dentro do barco de Pedro a multidão, e quando ele volta, ele devolve o barco para Pedro, ele manda que Pedro lança a rede novamente para pescar. A primeira reação de Pedro foi uma reação lógica de quem sabe o que está fazendo, de quem conhece o mar, conhece. Pedro disse: olha, já tentamos a noite toda, porque a noite ele sabia que era o horário propício para pegar peixe naquele lugar onde ele estava. E ele diz: olha, nós já tentamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E a Bíblia diz que eles lançaram a rede. Aí vejam que Pedro ele havia saído talvez de uma das piores noites de pesca da sua vida. Uma noite que ele não pegou nem um lambari, nem um piauzinho. Ele não havia pescado nada. A noite inteira ele não havia apanhado nada. E de repente a Bíblia diz que Jesus manda ele lançar a rede. Ele vai contra as suas convicções, mas aceitando de acordo com a palavra de Jesus. Ele vai e ele lança a rede sobre a palavra de Jesus. E quando ele puxa a rede, vem uma quantidade tão grande de peixe que eles não conseguiam puxar a rede, porque a rede quase se rompia. E a Bíblia diz que eles fazem sinal para outros companheiros que estão também ali, que estavam ali, e eles vêm, encostam o barco e precisa de duas equipes para puxar uma única rede. E o que é mais interessante é que a Bíblia diz que com uma puxada de rede eles encheram os 2 barcos de peixe. E eu sempre digo que Pedro ele saiu da pior noite da vida dele, da noite mais frustrante da vida dele, para o dia extraordinário. Ele saiu exatamente de uma noite de conflito, de uma noite de angústia, de uma noite difícil, para um dia de milagre. Ele viveu 2 extraordinários. O extraordinário de passar uma noite inteira e não pescar nada, e o extraordinário de com uma única tarrafada, né? Poderia dizer assim, que a rede que eles usavam ali não era uma rede que a gente usa hoje de arrasto, mas era uma tarrafa, não é? E com uma única tarrafada encher 2 barcos de peixe. É algo que ele viveu ali extraordinário. Então ele sai de um extraordinário, né, ruim e vive um extraordinário bom. Mas eu, usando aqui o tempo que eu tenho, eu queria falar exatamente, não é sobre o milagre da pesca, que a gente fala muito sobre ele, mas é o que acontece depois do milagre. Jesus, quando ele chega ali, ele encontra homens frustrados, homens acabados, homens que tinham boletos para pagar, tinham compromissos, e não havia pegado nada. Pescar para Pedro não era um descanso, não era um momento de lazer, era necessidade. Ele precisava de pescar para pagar os seus boletos, ele precisava de pescar para levar o sustento para sua família, para manter a sua empresa de pesca. E Jesus encontra homens ali que estavam frustrados, à beira, na praia do mar, e de repente ele
pede o barco deles emprestado, os convida, e Jesus sabia que eles estavam frustrados, sabia que eles não haviam pescado nada, vê os barcos vazios, eles guardando as redes, e Jesus sabia do que estava acontecendo. E ele sabia até porque não há dúvida de que o próprio Jesus estava trabalhando ali para que os peixes não aglomerassem ali naquele local onde Pedro costumava pescá-los, não é? E aí é interessante que eu sempre que falo sobre esse texto, eu penso em mim. A gente tem uma lógica humana, de se eu quero comprar o carro do Jailson, eu espero exatamente, eu vou dizer, não, vamos esperar, porque uma hora ele vai se apertar e eu vou pegar ele, né, vou comprar o carro dele mais barato. Ele pegar alguém no momento de adversidade. E Jesus, ele encontra os discípulos no momento de adversidade, e Jesus poderia ter dito assim, não pescaram nada, vocês estão estão acabados, não conseguiram pescar nada. O que vocês acham de me seguir? Eu tenho uma proposta para vocês. Jesus poderia convidá-los aí, né? Mas eu acho interessante em Jesus que ele vai lá, manda Pedro voltar, e Pedro volta ao mar, ele lança a rede, ele enche os 2 barcos de peixe. Para alguém que não tinha dinheiro para pagar o boleto, agora ele já tem dinheiro para fazer a festa, né? Porque ele enche os 2 barcos de peixe, e com os 2 barcos agora cheios de peixe, os discípulos felizes, até então não eram discípulos de Jesus, né? Mas alguém que conheceu a Jesus ali e que estava feliz com o que havia acontecido, né? E de repente aí Jesus, depois que eles estão com os barcos cheios de peixe, com a provisão, tudo, aí Jesus agora lança um desafio para eles, fala, olha, agora se vocês quiserem vir após mim, venha, e eu vos farei pescadores de homens. Aí a minha pergunta é, por que Jesus não pegou eles quando eles estavam na miséria? Por que Jesus não pegou eles quando eles estavam falidos? Por que Jesus não pegou eles quando eles estavam com o barco vazio, lavando as redes, frustrados, não é? Eu gosto desse texto, eu disse que eu linko ele com os versículos que você leu lá no final, porque a essência do evangelho, eu fico muito frustrado, Jailson, quando eu ouço alguém dizer assim, olha, lugar bom para pregar o evangelho é no cemitério, né? Não, lugar bom para pregar o evangelho é na porta do hospital. Olha, lugar bom para pregar o evangelho é lá onde as pessoas, lá na Cracolândia, né? É lógico que é um lugar bom. A Cracolândia é um lugar bom, o cemitério é um lugar bom, o hospital é um lugar bom, mas dificilmente você encontra alguém dizendo assim, eu vou pregar o evangelho no shopping, eu vou pregar o evangelho na porta de um banco, eu vou pregar o evangelho onde eu vou encontrar pessoas com a situação financeira estabilizada, com fartura, com saúde, bem. E isso me preocupa muito, porque parece que o evangelho que nós pregamos é um evangelho como se fosse uma laranja estragada, que você tem que vender ele meio para pessoas que estão ali já vamos usar um linguajar aqui meio popular, no bico do corvo, porque está morrendo ou porque está com alguém. E não é, o evangelho não é isso. Quando a gente faz isso aí, a gente diminui, a gente tira a grandeza do evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, ele é muito maior que isso. Ele vai ao encontro do pecador, sim, é aquele que está no presídio, ele vai ao encontro daquele que está chorando pelos seus mortos no cemitério, ele vai ao encontro daquele que está no leito de hospital, mas ele é muito mais que isso. Senão Jesus teria pego os discípulos ali na frustração e dito, agora é a hora de eu pregar o evangelho para eles. Não, mas Jesus mostra para eles que o evangelho dele não é um evangelho somente de barcos vazios. Não é o evangelho somente para pessoas frustradas. Não é o evangelho somente para pessoas que estão com a situação financeira desajustada. Não. O evangelho de Cristo, a essência do evangelho de Cristo é a renúncia. É o evangelho de renúncia. Não é você ir à igreja porque você não tem uma casa para morar. Não. O Senhor te dá uma casa, Ele te dá uma cama confortável, uma TV de 60 polegadas, um sofá confortável. E a renúncia do evangelho é você abandonar aquilo ali e dizer, não, eu vou servir a Cristo, eu vou cultuar a Deus, eu vou sair de casa porque eu preciso fazer a obra de Deus, eu preciso ir à igreja, eu preciso pregar o evangelho. A essência do evangelho é você renunciar ao conforto, renunciar ao barco cheio de peixe para servir a Jesus. E não você ir a Jesus porque você está no bico do corvo. Jesus salva aquele que está lá com o pé na cova. Tem um sobrinho que ele usa um ditado que eu acho muito engraçado. Ele fala, aquele que está com o pé na cova, outro no skate. Jesus salva aquele que está no bico do corvo, salva aquele que está vivendo
um momento de adversidade, mas Jesus salva também aquele que está com o bolso cheio de dinheiro. Jesus salva, se você olhar, Levi, por exemplo, ele era um publicano, alguém que trabalhava, era um funcionário público, alguém que tinha um bom emprego, alguém que tinha dinheiro. Zaqueu, ele vai ao encontro de Jesus, ele é um homem que tem dinheiro, e Jesus ele salva. Jesus salvou pessoas que estavam na rua da amargura, salvou pessoas que estavam vivendo em isolamento por causa das suas enfermidades, como pessoas leprosas, curou e salvou pessoas que viviam à margem da sociedade, por exemplo, como aquele endemoniado de Gadara, que Jesus atravessa a tempestade, vai a um lugar distante para salvar aquele homem que estava ali aprisionado pelo diabo. Mas Jesus salva também aquele que está com a situação financeira abastecida. Eu tenho um texto da Bíblia que eu gosto muito, e eu queria encerrar citando ele. Eu não vou fazer a leitura dele, mas é o texto lá de Reis, do livro de 2 Reis, que fala acerca daquela mulher que procura o profeta Eliseu quando os seus filhos iam ser levados, porque ela não tinha como pagar a sua dívida. E aquele texto ali me chama muita atenção, porque aquela mulher, ela procura o homem de Deus, ele dá a ela o caminho, ela manda ela em casa, encher os vasos de azeite junto com o filho. Estou dizendo assim porque eu sei que muitos aqueles que vão nos ouvir, eles conhecem o texto, está no segundo livro dos Reis, capítulo 4, e a Bíblia diz que quando aquela mulher, ela leva os seus filhos para casa, ela pega os vasos vazios, e aqueles vasos estão todos cheios. Naqueles dias, quem tinha um monte de vaso daquele cheio de azeite, sabia os caminhos das águas. Quem tinha o vaso cheio de azeite, o azeite naqueles dias era quase como $1 para nós hoje. Ele tinha, tudo girava em torno do azeite. Eles precisavam do azeite, desde a unção até acender a lamparina, curar feridas. Então ela sabia o caminho das águas, ela sabia o que ela tinha na mão quando ela tinha os vasos cheios de azeite. Mas aquele texto, ele me chama a atenção, porque a Bíblia diz que ela volta ao homem de Deus para perguntar para ela: e agora os vasos estão cheios, e agora o que eu faço? Essa é a pergunta que nós dificilmente fazemos a Deus. Nós levamos a Deus as nossas mazelas, nosso monte de boletos. Senhor, eu tenho tantos boletos, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Senhor, eu estou enfermo. Senhor, olha, eu estou com um parente precisando. Nós levamos a Deus todas as nossas mazelas, mas quando as vasilhas estão cheias de azeite, aí nós sabemos gastar, nós somos autossuficientes, não é? Nós achamos que nós não precisamos de Jesus. E o Evangelho de Cristo é você entender que você depende dele o tempo inteiro, e a essência do Evangelho é a renúncia, é você renunciar a você e viver a vida de Cristo. Que Deus abençoe, Jair, Deus abençoe a todos aqueles que forem alcançados por essa mensagem. Que Deus, Senhor, possa te dar graça, e que você possa entender que a essência do Evangelho não é ir apenas no momento de adversidade, mas é procurar Cristo quando tudo estiver bem, quando a despensa estiver abastecida, quando a conta estiver recheada, quando o 13º cair na conta. Lembre-se que você precisa de Jesus, independente da sua situação financeira. Deus abençoe, Jailson. Meu amigo, boa mensagem, velho. Você saiu bem, pô. Eu vi o abençoado pregando esses dias na sede central lá de Hortolândia sobre a mesa. Gostei muito daquela mensagem. Achei muito interessante. Uma teoria que eu já vi alguns falar, mas não entendo muito, é você pregar no cemitério, né? Eu acho que essa teoria, ela não... Jesus, uma certa feita, ele questiona, não me lembro se foi as mulheres ou os discípulos, por que procura os vivos no meio de mortos? Se a gente conciliar uma coisa com a outra... Jesus, ele não nos deixou exemplo de sermão fúnebre, porque todo velório que ele chegava, ele ressuscitava o morto. Então ele não deixou exemplo de sermão fúnebre para nós. Mas assim, eu entendo que quando a pessoa diz pregar no cemitério, e aí eu vejo muito isso em cemitério. Uma das coisas que eu faço na igreja, uma das matérias que eu gosto de lecionar quando tem cursos, é sobre liturgia de culto. Eu falo exatamente sobre isso. Pessoas que fazem de um culto fúnebre, acham que aquilo ali é um púlpito para pregar o evangelho, porque aí usando de fundo, dizendo, o próximo pode ser você, não é? Eu acho isso muito feio, porque o evangelho não é isso, não é você. Ninguém vem a Cristo por ameaça porque está vendo alguém no caixão, mas é vir por amor. Tem certas teorias. Outra situação também, que nem o senhor comentou aí, a Bíblia relata, né, mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico. Mas ele relata, tipo assim, mais difícil, né, na verdade, o palavrear. Mas a Bíblia fala que não é impossível, né? Entendeu? Exatamente. É que a pessoa se confunde. A questão não é você ser rico, você ter os bens. A questão é você se prender àquilo ali.
Exatamente. Na verdade, esse texto aí, o mais fácil entrar, é exatamente por causa desse sentimento do rico de autoconfiança que ele tem. Mas não quer dizer que Jesus não morreu por ele e não salva. Porque o rico também não vai entrar. Exatamente. Quantos ricos nós temos hoje no evangelho, que está no meio evangélico, não é? Então é porque o rico ele se torna mais difícil de chegar no evangelho por causa da autoconfiança que ele tem no dinheiro, nos bens que ele possui. Se apega às coisas dessa vida, né? Muito obrigado, meu amigo. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Pastor Sidney Assis dirige igreja em Hortolândia, São Paulo. O irmão prega na igreja, quer deixar o contato do irmão também aí, algo assim? Eu não vou nem deixar o meu contato, porque você viu a dificuldade que eu tenho para me achar. Correria, né? Eu dirijo a igreja, deixa eu até fazer aqui uma apresentação. Eu me chamo Pastor Sidney Assis, eu sirvo a Deus ali no campo de Hortolândia, sou pastoreado pelo pastor Aloysio, que é pastor-presidente daquela igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Mas eu dirijo a congregação, eu trabalho secularmente, graças a Deus, né? E cuido de um projeto que a gente está trabalhando ali junto à igreja, ali numa comunidade. Então, assim, de forma que eu não consigo atender agenda para ministrar, para pregar. Tá bom? Então não adianta nem eu deixar o meu contato, que se alguém ligar eu não consigo atender. Não, bem, geralmente quem dirige igreja realmente é difícil mesmo, né? Mas um comentário, um meio bom para mensagem, um meio pentecostal. É show de bola. Vamos lá agora do brinde aqui, ó. Varão, dá um zoom aqui fazendo um favor. Ó, daqui tá o aplicativo, ó. Vocês podem ver que tá zerado. Entendeu? Na do meio, ó, aqui, ó. Aí é benção, tá zerado. Aí agora eu vou colocar o número de 1, como eu comentei, de 1 a 700. Entendeu? De 1... Deixa eu ver aqui. 1 a 700. Vamos lá. Dá mais um zoom aí, Varão, fazendo um favor. Aí eu vou colocar aqui, ó, na situação aqui, ó, e vai girar. Ó. Saiu o número 246. Vou até anotar aqui, ó. 246. Então tá aqui. Hoje, que nem eu comentei com vocês, que a gente tenta trabalhar com transparência o máximo possível. Consegui fazer aqui, mas às vezes, como fica um tempinho meio fora do ar, não consigo tentar fazer nos outros, porque senão atrapalha a gente também. Então, que nem eu falei. A gente vai ter 13 dias corrido, vou entrar em contato com vocês, comentando no comentário que vocês ganhou, quem escolheu esse número. Caso não entre em contato, eu vou refazer de novo o sorteio. Geralmente não acumula, sempre está saindo. Então vai sair, vai fazer esse valor. Então já encerrou, pela graça de Deus, depois de um bom tempo já, mas saiu. Agora vai ter um próximo Pix. Esse é mistério. Então por isso que eu falo, ajude nossos patrocínios que nos ajuda também. A gente vai fazer um Pix agora de R$1.000. Então você vai lá, mesmo sistema. Você vai lá na mensagem, entendeu? No comentário dos programas. Até marca aí, ó, que começou no programa do Abençoado aqui. Escolhe, vou até deixar um número bem alto para não escolher o próximo. É só anotar lá o número que está começando no programa, um número de 1 a 5.000. Então você escolhe o número de 1 a 5.000 no comentário. Quando a gente bater 2.000 inscritos, a gente vai sortear o Pix de R$1.000. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Eu sou assim. Eu acredito que não tem famoso no meio evangélico. Então eu penso assim, antes R$1.000 no seu bolso do que 2.000, 3.000 no bolso daqueles que se diz famoso. Entendeu? Então nos ajude. A audiência quem faz aqui é a gente. Tudo depende da gente. Ó, para você ver, quem está acompanhando a gente há um bom tempo, como Deus vem abençoando, a gente começou, era Bíblia, era camiseta, brinde de salão de beleza, e foi indo. Chegou no nível de um Pix de 150, o abençoado vai ganhar. E agora tem esse Pix de R$1.000. Então, a gente devolve o que Deus tem dado para a gente nos últimos tempos, pela graça de Deus. Então, aqui é só a gente unir a força. Se unir a força, vai para frente. A gente atua na área da educação também. Um valor desse, você pode fazer um curso de operador de empilhadeira, um curso de cortar cabelo. Tem um colega meu que corta muito, você pode fazer um curso com ele também. Quem mulherada, tipo, questão do manicure, essas coisas. Ou ir no shopping fazer uma compra de R$1.000, que é bom, ir no mercado. Então, é mais ou menos isso, pela graça de Deus. Não se estendendo muito aqui, já vou finalizar aqui também. Mas, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, para mim foi um privilégio muito grande poder estar aqui e podendo estar outras vezes,
Será um prazer. Tamo junto. Então, que nem eu falo, o segredo é compartilhar. Compartilhar, deixa seu like também. Mas não me esqueça de falar do like, porque é de praxe praticamente. Então deixa o like, quanto mais comenta, deixa um like. Ah, irmão, não quero deixar o número seco. Manda um glória, deixa o número, um amém, deixa o número e a gente tá caminhando. Eu até comento que aqui é o programa do povão, entendeu? Comigo não é besteira, então a gente estamos caminhando para o reino. Então é mais ou menos isso. Para finalizar, eu quero mandar um abraço também para Josué Alves, que mora na cidade de Vinhedos, São Paulo. Um abraço também para Matheus Eusébio, que mora na cidade de Singer, Campinas, São Paulo. Até a próxima, fica com Deus.